Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Sra. Vice-Presidente e mais vereadores, e deixe-me dizer a Sra. Vice-Presidente que é um gosto tê-la aqui neste 25 de Abril, quando o 25 de Abril do ano passado lhe desejávamos as melhoras. É com muita alegria que a vemos hoje aqui. Senhora e Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Srs. Presidentes da Assembleia de Freguesia e demais autarcas de freguesia, Senhoras e Srs. Deputados da Assembleia Municipal, mais entidades, montigenses. Fazem hoje 50 anos que os jovens capitães, com coragem, determinação, audácia e bravura, enfrentaram a ditadura velha, gasta, sem futuro e fizeram a revolução. Entre os capitães destacou-se Salgueiro Meira, que saiu de Santarém rumo a Lisboa para pôr fim àquilo que ele dizia o Estado a que tínhamos chegado, acompanhado por todos os seus homens que acreditaram que era possível derrubar 48 anos de obscurantismo e de atraso. E assim se fez a Revolução dos Escravos, onde os jovens capitães e o povo, lado a lado, conquistaram a liberdade. Foi graças ao 25 de abril de 1974 que Portugal, em 1986, entrou para a então Comunidade Económica Europeia e se tornou um dos 12 Estados-membros, ombreando com os países mais desenvolvidos e progressistas do mundo. Falar de Abril é, acima de tudo, falar de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de manifestação e permitam, através da liberdade de manifestação, saudar a manifestação que está a descer a esta hora à Avenida da Liberdade, onde tantos montigenses lá estão e onde, lado a lado, saúda a democracia e a liberdade neste dia, companheiros, camaradas e amigos. Também a liberdade de movimento, a liberdade de imprensa, a liberdade de tudo o que em 76 a nossa Constituição consagrou, fruto da Assembleia Constituinte eleita em 25 de abril de 1975. Hoje, aqui nesta sessão solene, somos livres de dizer: sei que vou ouvir coisas que me perturbam e me desagradam, assim como eu direi coisas que alguns de vós vos perturbam e desagradam. Mas esse é o maior legado que podemos ter da Revolução, dizer o que queremos dizer livremente. A liberdade é o valor máximo do momento inicial inteiro e limpo, para parafrasear o poema de Sofia. Foi a liberdade trazida naquele dia pelos jovens capitães e o povo unido que permitiu libertar os presos políticos, pôr fim às colónias e libertar os povos oprimidos, libertar os jovens rapazes que tinham como destino a guerra colonial, libertar as mulheres e raparigas das desigualdades a que eram sujeitas na família e na sociedade. O dia 25 de abril de 1974 significa, acima de tudo, liberdade, liberdade, liberdade. Mas a Revolução não se fez só num dia. A Revolução levou 48 anos a construir-se. Nas fundações da resistência ao fascismo, que teve início no primeiro dia do golpe de Estado de 18 de maio de 1926, que pôs fim à Primeira República. É necessário não esquecer, é necessário conservar a memória da dimensão sombria daqueles tempos, em que a polícia política torturava, prendia, matava quem se opunha ao sistema e ao ditador. Muitos foram deportados para Timor, presos no Tarrafal, em Cabo Verde, na prisão do Aljube e no Forte de Peniche. Presos anos sem fim, muitas vezes sem julgamento, ou julgados em tribunais disciplinários com pouco ou nenhum direito à defesa. Fica aqui hoje uma menção de agradecimento aos advogados que corajosamente defendiam os presos políticos nos tribunais disciplinários, com bravura e determinação, onde muitas vezes arrisca a sua própria liberdade, entre os quais Mário Soares, Jorge Sampaio, Manuel João de Palma Carlos, Francisco Salgado Zenha ou Maria Lucília Miranda Santos, entre outros. Foram milhares de presos políticos, alguns conhecidos e outros anónimos, republicanos, comunistas, socialistas, católicos progressistas, amantes da liberdade, a quem deixo a minha sentida homenagem e um agradecimento profundo por nunca desistirem de lutar pela liberdade.
a coragem de quem resistiu e de quem hoje resiste, em tantos países do mundo onde existem ditaduras, deve ser sempre lembrada e apoiada por quem, como nós, podemos viver em liberdade. A nossa responsabilidade hoje de passar às novas gerações a memória deste passado triste e tenebroso é imensa. Defender a democracia, a liberdade, a igualdade de direitos e oportunidades é um dever de cada um e de cada uma de nós. Defenderei sempre os direitos, liberdades e garantias de todos e de todas. De quem quer fazer um aborto e de quem não quer e quer apoio para ter uma criança. De quem quer acabar com o sofrimento através da morte assistida e de quem quer continuar a viver com cuidados paliativos. De quem quer constituir uma família tradicional ou de quem quer casar com uma pessoa do mesmo sexo. Este é o primeiro que defendo, sem impor dogmas, sem hipocrisias. Prefiro da opinião de que quem adormece em democracia pode acordar em ditadura. É preciso ser-se radical na defesa da democracia. Defesa essa que hoje assume especial dimensão. Contra os extremismos, onde a extrema-direita ocupa o lugar cimeiro. Os populismos e a destruição da democracia nos seus alicerces, ou seja, através das instituições políticas, onde estas forças antissistema se integram e onde procuram normalizar o seu discurso e canibalizar os partidos do sistema político democrático. Hoje, o Portugal democrático, 50 anos depois, é um outro país. A modernidade que Salazar detestava, o desenvolvimento que o país não tinha, venceram o obscurantismo, a estupidez, o ultraconservadorismo, que se engrava e não nos deixava dar o salto quântico de que falava Maria de Lourdes Pintacilgo. O Portugal cinzento de gente analfabeta, o único país da Europa onde a escolaridade obrigatória regrediu durante o século XX, quando para as raparigas passou a ser obrigatória apenas a terceira classe, onde se morria à nascença por falta de cuidados de saúde, onde as mães morriam porque tinham os filhos em casa, onde a velhice era desprotegida, onde a pobreza se engrava, onde a saúde e os cuidados médicos eram apenas para os ricos, onde aos 10 anos se começava a trabalhar porque a escola era só para alguns. Este Portugal triste, de miséria e de vergonha, acabou. 50 anos depois estamos num país democrático e livre, onde a escolaridade é universal, onde existe um Serviço Nacional de Saúde e um sistema de segurança social que nos protege ao longo da vida e não nos pergunta se temos dinheiro para pagar, onde as eleições são livres e o poder político é plural, onde nós, aqui hoje, nesta sessão solene, representamos o povo através do poder autárquico democrático que trouxe ao território saneamento básico, água, estradas e caminhos, escolas, centros e centros de saúde. A democracia está sempre em construção e há muito, mas muito que fazer ainda. Precisamos de garantir habitação para todos, sem exceção. Precisamos de uma escola pública que seja verdadeiramente inclusiva e que responda a todas as crianças, sem exceção. Precisamos de um Serviço Nacional de Saúde com profissionais e consultas para todos, sem exceção. Precisamos de respostas sociais para todas as famílias que necessitem, sem exceção. Precisamos de salários melhores, sem exceção. Precisamos de concretizar a igualdade entre homens e mulheres, sem exceção. Precisamos de pôr fim à pobreza, sem exceção. Precisamos de pôr fim ao racismo e à xenofobia, sem exceção. Precisamos de esperança. Muitas doses de esperança. Precisamos de nos embriagar de esperança. Precisamos de uma sociedade que afirme a liberdade e crie igualdade de oportunidades para todas as pessoas, sem exceção. Esta é a minha utopia de abrigo, para a qual procuro contribuir todos os dias da minha vida, sem exceção. Não nos esqueçamos nunca do que foi. Não nos esquecemos nunca, porque nos alicerces da memória coletiva, Abril continuará a florescer, continuará a dar frutos na construção de um país sempre melhor. Sempre, sempre melhor. Viva o 25 de Abril, 25 de Abril sem fascismo. Nunca, nunca, nunca mais.